Bem, queridos, já sentem. Bom dia para vocês. Que a paz de Deus seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Bem, Júnior pediu para eu vir direto para cá e já falar o que Deus tem colocado no meu coração. Estou muito convicto, Júnior, das coisas que Deus tem falado comigo por conta de todo esse tempo também do louvor, da música, dessas últimas palavras aí. Como esses irmãos começaram esse tempo, como eles terminaram. Ontem nós passamos aqui o dia quase inteiro com a liderança da igreja local, mais alguns irmãos que vieram de outras cidades, né? Eu registrei aí Cataguases, os irmãos Miguel Pereira, Teresópolis, quem mais estava aí? Pessoal da Zona Norte, Realê. Mas ontem nós abrimos um tempo, depois do almoço aqui, para um debate que eu pedi para não gravar, que eu expus um assunto aqui difícil, de duas comunidades, e levantamos uma questão relacionada à autoridade, à jurisdição dessa autoridade. E eu quero agradecer os irmãos que participaram, tá, irmãos? Foi muito boa a tua participação. A intenção ali era justamente também saber o que a igreja em geral pensa sobre o tema. Mas eu quero hoje dar seguimento ainda àquele tema, àquele assunto. Por quê? Porque eu penso que nós, mesmo a totalidade da igreja que não esteve ontem aqui, talvez fique assim meia... Mas o assunto eu espero que vai clarear, independente dos irmãos que não ouviram e não participaram. Eu vou começar contando uma história para você, uma outra história, que eu não contei ontem. Que tem a ver com tudo que nós conversamos. Nesse mesmo país, numa outra cidade desse país, fora do Brasil, quando a gente estava julgando um caso, tratando um caso de um pastor, um dos pastores me contou uma história que eu guardei. Falou: Franco, eu conheço bem o lugar onde ele atua. Ele falou: eu recebi uma confissão de um jovem. Esse jovem havia tocado numa criança, uma menina pequena. Na verdade, ele subiu em cima da menina e ficou lá ensaiando um ato sexual com a menina. E o garoto, um dia arrependido, tocado pelo Espírito Santo, ele confessou isso. E já se tinha passado aí uns anos, 2, 3 anos, o cara já estava de maior. E o pai, que era pai de 3 filhos, uma menina maior também de idade, 20 e poucos anos, um rapazinho que era portador de uma deficiência, que era um rapaz doente, e essa menina menor. O pai tomado de ira, muita ira. Quando o pastor foi levar o assunto lá para restaurar, ele foi tomado de muita ira e ele quis então imediatamente entregar à polícia. Eu vou para a polícia agora. Vou para a polícia, caso de polícia. Um caso de polícia, e ele então falou assim: tá bom, se você vai para a polícia, eu vou contigo, então vamos junto. Vamos junto para resolver esse assunto. Se você quer levar esse tema que pertence à igreja para outra jurisdição,
Então vamos para outra jurisdição, né? Está apelando para César, então vamos levar o assunto para César. A igreja, em geral, ela não entende, eu expliquei isso ontem, que ela é uma esfera superior de julgamento. Ela não é inferior, ela é superior. Foi isso que Paulo quis dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, lá, que um dos irmãos presentes aqui leu ontem. Quando os irmãos da igreja em Corinto estavam com litígios pessoais e apelaram para a justiça humana. E Paulo ficou muito indignado com aquilo, Paulo ficou muito chateado. Ele falou, poxa, será que não tem ninguém sábio no meio de vocês capaz de julgar essa causa? Vocês vão pegar um juiz iníquo, ainda usou uma expressão assim, iníquo, um juiz incrédulo, para julgar esse negócio? Porque o tema, como eu expliquei ontem também, o tema não é apenas ter leis justas. Porque no Brasil hoje, muita gente pede pela pena de morte, porque acha que isso é justo e que isso deveria acontecer no Brasil por conta de tanto crime, tanta maldade, tanta perversidade. Só que a maioria que pede pena de morte esquece que o povo é um povo corrompido. A justiça é corrompida. Se a lei penal mudar e a pena de morte entrar nesse país, com certeza no Brasil os pobres morrerão, os ricos não. É um país que se compra justiça. E se você tem dúvida, é só ler os noticiários. Se você começar a ler os noticiários, você vai ter certeza do que eu estou te falando. Na nossa nação, muitos magistrados, muitas pessoas investidas de autoridade são corruptas. São corruptíveis. São pessoas que, se pagar uma grana, a canetada pode funcionar. Então, não é um tema só de leis justas. E era isso que Paulo estava tentando explicar à igreja de Corinto. Não é um tema só de justiça, que tem uma boa lei, mas em geral os homens são maus. O padrão é outro. O padrão de justiça humano é outro. A justiça humana é tão corrupta, que o profeta Isaías disse que a justiça do homem é como o trapo da imundícia. Ele comparou a justiça do homem como módice. Desculpa, módice é absorvente. Módice é no tempo do Marcão, né? Absorvente feminino. Essa é a comparação do profeta. Falou que é um trapo da imundícia. O negócio podia ser papel higiênico. Como Deus vê. É como o profeta fala o que Deus está falando. Como Deus vê isso? Negócio imundo. Então, não é um tema de leis apenas. É quem julga. Quem julga. E aí o pai, muito revoltado, quis levar o caso para a polícia, já mudar a jurisdição. E o pastor, esse cara é muito querido. Ele falou assim, Franco, eu na hora abracei, ele falou, então tá bom, vamos embora. Se o assunto é levar o caso para a polícia, então vamos embora, vou contigo. Vou lá ajudar, vou lá, ser tua testemunha, vou lá confirmar o caso. Se é isso que você quer, vamos embora. Só que enquanto o homem se preparava, a filha mais velha dessa família procurou o pastor e confessou também. Estava um mover de confissão lá, confessou que ela havia sexualmente abusado do irmão doente, do irmão menor doente. Então, quando o pai saiu pronto para ir para a polícia, ele falou assim, olha, queria inclusive agregar um outro tema para você. A tua filha acabou de confessar que abusou do teu filho menor. Eu acho que a gente deveria fazer uma coisa só, a gente denuncia o cara e denuncia a tua filha também. E aí, meu irmão, vocês já ouviram uma história dessa? Eu digo assim, nunca a gente vai dizer assim, já ouvi tudo. Na igreja a gente sempre ouve um monte de coisa. Falou, vamos aproveitar então, vamos denunciar os dois. Vamos denunciar o rapaz, vamos denunciar a tua filha também, porque ela é maior e está abusando de um menor doente.
E aí o pai congelou, ficou desesperado, caiu em prantos, chorou, 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 chorou. E aí ele viu a miséria dele. Jesus, ele, no capítulo 18 de Mateus, depois de ensinar a igreja como tratar do pecado dos irmãos, Pedro levantou uma questão muito séria. Pedro era um cara muito justiceiro. Pedro falou assim: Senhor, até quantas vezes ele vai perdoar a ofensa de alguém? Até 7 vezes? Jesus falou assim: não, 7 não. 70 vezes 7 no dia, 490. Pedro não deve ter entendido nada, né? Mas Jesus conta uma história de um rei que resolve acertar contas com seus súditos, com seus servos. E aí chega um camarada que devia, eu fiz uma conta uma vez, ele devia mais de 100 anos de trabalho. Ou seja, se ele trabalhasse a vida inteira, ele não teria como pagar a dívida dele. Sei lá quantos 1000 denários que ele devia. E ele se desesperou diante do rei e falou: tem compaixão de mim que eu vou pagar tudo. Ele não pediu perdão, não. Ele falou assim: vou pagar o negócio todo. E o rei disse que se compadeceu. O rei teve compaixão dele. E perdoou aquela dívida inteira. Eu ouvi uma história ontem também aqui do irmão, que disse que foi levar um irmão para restaurar uma dívida numa comunidade dessa aí, um agiota. O agiota, quando ouviu a história, falou: olha, parece que você se converteu mesmo, hein, cara? Vamos fazer o seguinte: se você se converteu de verdade, você não me deve nada mais. Toda essa dívida está perdoada. Agora, se você sair da igreja, eu volto a cobrar para você. O cara se compadeceu. O cara se compadeceu para a agiota perdoar a dívida, meu irmão. Só Deus inclinando o coração da pessoa, né? E aí ele, voltando ao assunto lá do rei, o rei se compadeceu, perdoou toda a dívida, mas o cara, quando estava saindo dali, aí alguém lembrou da história ontem, quando eu contei a história daquele pastor que foi preso lá no sertão. O cara foi perdoado e daqui a pouco foi cobrar a dívida de uma outra pessoa da mesma família. E aí o pai se zangou e entregou ele à polícia. Alguém lembrou desse cobrador incompassivo. Ele saiu dali e encontrou um cara que devia a ele. Ele pegou, agarrou o cara pelo cangote e falou: cara, tu vai me pagar tudo. E a lei naqueles dias era o seguinte: para pagar uma dívida, podia tomar teus filhos e podia também colocar você na cadeia. Porque você na cadeia, a pressão ia aumentar e aí talvez os familiares se mobilizassem para pagar a tua dívida. Essa era a saída para tratar de um devedor. E o cara fez isso. O cara prendeu, levou o conservo dele para a cadeia, prendeu o cara lá, e aí só que a notícia chegou ao rei. E o rei ficou muito indignado. Chamou o cara. Chamou o cara e o rei trata ele mais ou menos assim. Está lá no final do capítulo 18 de Mateus, depois você pode dar uma olhada, do versículo 30 diante, ele diz assim: ele chama o cara de servo malvado. Eu gosto muito, porque todas as versões falam servo malvado. Servo malvado, eu te perdoei aquela dívida toda. Porque a dívida que aquele cara tinha com o rei era uma dívida de 100 anos. A dívida que aquele amigo dele tinha com ele era uma dívida que na metade de um ano o cara pagava. Alguns poucos denários. Se ele trabalhasse ali 160 e poucos dias, ele já teria pago a dívida para o cara. Mas o cara não quis saber. Ele falou: eu te perdoei aquela dívida toda porque você me suplicou. Por que você não perdoou também teu conservo? A justiça, Jesus em vários momentos, tenta ensinar sobre a justiça do reino de Deus. Vários momentos. Como é a justiça do reino de Deus?
Jesus ensinou isso quando perdoou aquela mulher adúltera. Acho que foi o Ali que me... Cadê o Ali? O Ali está aí? O Ali que me falou assim, não, Franco, mas aí como é que fica aquela história da mulher adúltera? Porque eu fiz uma pergunta, eu falei, gente, o perdão anula a correção? A maioria diz, não. É verdade, você perdoa e corrige, são coisas distintas. E a mulher adúltera, Jesus também deu uma correção para ela. Quem se lembra qual foi a correção da mulher adúltera? Qual foi? Vá e dê uma palavra para ela, não peques mais. Não faça mais isso que está fazendo, pô. Mas ele perdoou a mulher, não foi de uma disciplina. Porque disciplina é um ato de amor. Quando alguém está sendo corrigido, significa que ele está sendo ajudado. O que Jesus perdoou a mulher foi de um juízo. O juízo dizia lá a lei de Moisés que a pessoa que ela pega em flagrante adultério tinha que morrer os dois, o homem e a mulher. Ali não sei por que cargas d'água, só vocês sabem. Só a mulher estava presa, né? O homem já não estava mais. O negócio foi em flagrante adultério, mas o homem não estava presente. Já era aquela deformidade da lei, né? Da aplicação da lei. Já era aquele caráter corrompido, julgando. E o caráter corrompido nos dias de Jesus era o seguinte: a mulher, ela não era emancipada nos dias de Jesus. Não sei se vocês sabem disso. A mulher, ela pertencia ou ao pai dela, propriedade do pai. O pai podia fazer qualquer coisa com a filha, vender até. A mulher era a propriedade do esposo dela, ou seja, o marido poderia ter 1, 2, 3, 10, 1000 mulheres, porque era uma propriedade. Inclusive, uma das palavras do hebraico para marido é dono. Por isso que Deus falou lá em Isaías, eu sou o teu marido, falando para as viúvas. Então, eu sou o teu dono. Porque quando a mulher dizia assim, meu marido, era como se ela estivesse dizendo assim, meu senhor. Por isso que Sara também chamou Abraão de meu senhor, meu dono. Então a mulher, só ela estava presa. Só ela foi levada para o julgamento. E essa mulher, Jesus usou de misericórdia, diga misericórdia, que é o que Jesus esperava do cara que foi perdoado. Falou, eu te perdoei, por que você não usa da mesma misericórdia? Por que você também não perdoa? Uma coisa que nos ajuda muito com relação ao perdão é a gente ver a nossa dívida com Deus paga. É a gente contemplar que a nossa dívida com Deus foi encerrada. Que o escrito de dívidas, disse Paulo, que era contra nós, foi pago. Quando a gente vê que fomos perdoados, aí nós também somos animados a perdoar. Aquele pai, lá, daquele pastor do caso que eu contei, ele não precisaria passar aquele aperto de Deus. Ele só passou porque ele era malvado e incompassivo. Ele poderia ter considerado o perdão de Deus na vida dele. Ele poderia ter considerado assim, cara, mas Deus me perdoa de tantos pecados, tantos pecados, tantos pecados. Por que eu não posso perdoar esse cara agora que deitou em cima da minha filha? Não! Isso é um crime! Aí levou o troço adiante. Só que o crime estava na casa dele mais de uma vez. O cara quis apelar para a justiça humana. Porque estava cheio de ódio, cheio de mágoa, de rancor. Quantos me entendem? De verdade. Você sabia que existe uma diferença entre disciplina e juízo de Deus? Vou tentar te explicar rapidamente. De vez em quando, eu me esbarro com isso. Eu acho que ontem foi um caso desse. Quando você abre Hebreus capítulo 12, alguém pode abrir para mim a tela de Hebreus 12? Você vai ver que alguns versículos de Hebreus 12, que está falando da disciplina,
O tema ali é disciplina, não é juízo, é disciplina. Você vai ver que nós podemos reagir a uma disciplina. Quando alguém nos corrige, nosso pai, nossa mãe, ou uma autoridade qualquer nos corrige, um chefe te disciplina, às vezes, um pastor, um líder te corrige no meio da igreja, qualquer jurisdição de autoridade, alguém te corrige, você pode reagir à disciplina. O que diz o versículo 5 do capítulo 12? Tem que botar o versículo 5 para a gente ver aí. O que diz? Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, o quê? Não menosprezes o quê? A correção que vem do Senhor, e nem desmais quando por ele és reprovado. Ele está dizendo que para a disciplina aqui, pelo menos duas reações a gente tem. Uma é menosprezar. Eu não sei se tua mãe te corrigiu, teu pai te corrigiu. Eu não tive pai para me corrigir, mas minha mãe de vez em quando pegava a vara e corria atrás de mim, eu corria para o mato. Ela dizia assim, não tem problema não, galinha de casa não se corre atrás não, tu vai voltar para casa daqui a pouco. E eu voltava e a vara cantava. Mas eu percebi, depois lendo esse texto, que eu já tinha experimentado essas duas reações com a minha mãe. Logo eu experimentei com Deus também. Qual é? No primeiro momento é um menosprezo a disciplina. Pode bater, bate. Estava maiorzinho, já podia endurecer o bumbum assim, vai, bate, bate. E dava aquela menosprezada assim para dizer, isso é nada. Essa tua correção aí é nada. Pode bater à vontade. Pode bater agora. Menosprezava a disciplina. Mas também tinha o tempo do desmaio. O que era o desmaio? Era aquele desespero. E corria, caía, parecia que estava matando, morrendo. Você já viu que tem criança que quando tu vai correr, parece que pode chamar até a polícia, porque parece que o céu está desabando lá. É um negócio à toa. Há um desmaio na alma, sabe? A pessoa fica desfalecida, parece que é um negócio absurdo. Alguém está falando, tempestade no copo d'água, só umas varadinhas no bumbum, umas palmadinhas, chinela havaiana, que rolava. Agora a lei da palmada proíbe. Eu li outro dia um caso nos Estados Unidos que já proibiu bem antes, né? Porque os Estados Unidos sempre saem na frente dessas maluquices, né? Como eu falei ontem, não é a globalização, é a americanização do mundo. O que os caras bolam lá, eles influenciam o mundo todo. Mas eu li um caso nos Estados Unidos, que uma mãe pegou o filho chegou na escola, abriu a boca, ele esperto, né? Sabia que era contra a lei americana, e a polícia foi lá e bateu na porta da mamãe. Eu achei engraçado quando eu li a história, porque a polícia não teve nenhuma reação. Lembra que eu falei que a gente precisa ser autêntico, firme, convicto na nossa fé? E aí o policial perguntou, minha senhora, a gente está aqui, se apresentou, né? Eu estou aqui porque para bater o filho, foi para a escola, denunciou que a senhora deu uma varada nele. Eu falei assim, dei. A senhora fez isso? Dei. Claro que fiz. A senhora fez isso por quê? Eu falei, eu fiz, porque se eu não fizer, daqui a pouco tu vai pegar esse cacetete e você vai fazer nele. Então eu faço ou você faz. E o cara, ó. As convicções, né? O cara pode ir lá, o cara pode fazer uma lei lá, doida lá, lei da palmada, lei não sei de que, ele pode fazer uma lei qualquer. Mas quem educa os filhos somos nós. A responsabilidade primeiro é nossa. A primeira autoridade que nossos filhos têm contato é com a nossa autoridade. E a disciplina, você reage a ela. Você pode desmaiar, como o texto que eu li ali. Você pode também menosprezar, mas você pode receber a disciplina como um ato de amor. Você pode dizer, não, isso é bom para mim. Versículos 6 a 9, de Hebreus 12. A disciplina de Deus é um ato de amor. Quando Deus corrige porque ama.
Deus não corrige porque odeia. Pode colocar aí para a gente ler aí? Vamos ler. Do 6 ao 9. Hebreus 12. Travou? Vocês estão aí, eu vou pegar o meu texto aqui, tá? Doze, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama. Olha que coisa bonita. O Senhor corrige a quem e açoita a quem? Todo filho que recebe. Açoita. Deus desce a varinha. Aquilo que você não quer fazer, Deus faz. Aquilo que a lei brasileira impede, Deus é a autoridade máxima. Toda autoridade emana dele, inclusive. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há, a pergunta que a Bíblia faz, que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Na verdade, o filho é que é corrigido. Se não é filho, não pode ser corrigido. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, nossos pais nos corrigiam. E os respeitávamos. Bem, pelo menos era assim antigamente, não sei como é hoje. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Aí diz que os nossos pais, versículo 10, nos corrigiam por pouco tempo e segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para quê? Fala você. Aproveitamento. Para quê, então? Que aproveitamento é esse? A fim de sermos participantes da sua santidade. Se você é um cristão de verdade, nasceu de novo, você não vai ficar sem correção. Olha, você pode correr para onde você quiser. Teu pai te ama. Teu pai vai te corrigir. Pode tentar escapulir. Pode viajar a qualquer lugar do mundo. Vai, pode ir. Galinha de casa não se corre atrás não, cara. A vara vai cantar do mesmo jeito. Tu vai, mas Deus vai te pegar do mesmo. Deus vai te pegar de algum jeito. Até você entender que é Ele, é o amor dele na tua vida. Te corrigindo, te tratando. Em vários momentos da vida, a gente encontra alguém que Deus está corrigindo. Vários. Não tem como escapar. Não há como fugir. Deus é um Pai cheio de amor e não nos corrige como os nossos pais. Ele nos corrige para aproveitamento, para sermos participantes da sua o quê? Santidade. Você diz amém ou não? Olha só, a pessoa reage à disciplina. Mas posso falar uma coisa para você? Ela não reage ao juízo. Juízo, você não tem reação. A hora que Deus diz, acabou, acabou. 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 Já era. É Provérbios que diz que o homem, muitas vezes repreendido, endurece a cerviz. Provérbios 29, 1. O homem, muitas vezes repreendido, essa repreensão, muitas vezes, fica soberbo, duro, endurece a cerviz, não se dobra. Aí vem o juízo sobre ele. Diz que eles endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Acabou. Talvez, se você for um jovem, nunca tenha visto isso acontecer, mas se você é um cristão mais antigo, você já viu isso acontecer. De você chegar lá, orar, e Deus fala, Deus não ouve. Não vai, acabou. Mas por que, Senhor? Acabou.
Falei uma vez, falei 2 vezes, corrigi aqui, corrigi ali, corrigi lá. O homem não reage ao juízo. Ele não tem como desprezar o juízo. Ele não tem como gritar, não vai mudar. É um juízo, sem que haja cura. Mas Franco, é um negócio inevitável, irreversível. Claro que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Que é o caso da mulher samaritana. Da mulher lá adúltera. O caso dela. Davi pecou também seriamente e Deus julgou. Quando Davi pecou, o profeta visitou ele e contou uma história para ele, muito interessante, de um homem que tinha uma ovelhinha, o outro tinha um montão. E o cara que tinha um montão resolveu fazer uma festa, matou a ovelhinha do outro. Davi ficou injuriado. Cara, o quê? Aconteceu, foi exatamente assim. Tão certo como Deus vive, esse homem tem que morrer. Sentenciou o cara. E o profeta falou, esse homem és tu, majestade. Aí rasgou para ele, olha, você tinha um monte de mulher lá. Um monte de esposa que você tinha. Inclusive, se você tivesse pedido outra esposa, Deus teria te dado. Por que tu foi pegar a esposa do outro? Pegou. Davi já começou a morrer ali mesmo. Mas olha que coisa interessante. Natan disse assim para Davi, você não vai morrer, Deus te perdoou. Está perdoado, você não vai morrer. Mas aí vem a disciplina. A espada não vai sair da tua casa. Aí tu já conhece a história de Davi. Davi, a vara vai cantar, meu filho, na tua vida. E foi coisa forte. O que você fez escondido, tu não fez escondidinho lá, para ninguém ver? Deus vai Deus vai expor todas as tuas mulheres, Ele vai fazer a luz, e foi isso que aconteceu com Absalão lá, lembra? No conselho, não sei se foi de Aitofel, falou, deita com as mulheres do teu pai todinho, para você saber. Cara, todas as esposas de Davi, depois que Absalão deitou, e depois não podia voltar para ele, porque estavam todas contaminadas. Ficou sem esposa e todas elas expostas. Absalão teve sexo com todas elas à luz do sol. Tudo, e Deus tratou fortemente Davi, porque Deus corrige a quem ama. Você diz amém ou não? Está entendendo o que eu estou falando? Juízo, amado. Ele vem. Um dia eu conversava com uma moça, estava desviada essa menina. O pai dela estava doente. Ela perguntou assim, Franco, o que vai ser do meu pai? Eu falei, tem 2 possibilidades. Que ele adoeceu repentinamente, era um cara forte. Repentinamente o cara adoeceu, foi internado. Eu falei, tem 2 possibilidades. Qual é? A primeira é ele se arrepender. Essa ação aí de ser uma correção de Deus. Se é uma correção de Deus, ele vai sair dali. Se é uma disciplina, ele sai. Vocês devem lembrar do Ismael, quando caiu com o avião. Lembra de Ismael? Ismael, o irmão de Moacir, presbítero lá em Porto Alegre, cara, irmãozinho querido, pilotando um avião, Deus deu uma palavra para ele lá em Buenos Aires. Em Buenos Aires, Deus falou com ele, olha, eu quero que você seja um pastor meu. Só que o cara era piloto, o negócio dele queria ser piloto, ele não queria ser pastor, queria ser piloto. E chegou em Porto Alegre, prestou exame para uma multinacional, passou. E um dia antes de assinar o contrato, fez um voo. Vamos lá, o instrutor dele deu um passeiozinho e o avião caiu. Irmão, cair com o avião não é brincadeira, né? Bater com o carro é ruim, imagina cair com o avião. Quebrou o bichinho todo. Quebrou todo. Mas interessante que quando ele estava entrando, das poucas vezes que ele conseguiu falar antes, claro, da obra que Deus fez na vida de Ismael, a pouca coisa que ele falou, o pai dele encontrou a maca entrando no hospital e falou com ele rapidamente, ele só falou assim para o pai dele, assim, ó, disciplina, só falou isso. O pai reuniu a família, falou, ele vai morrer não. Crentaço o pai dele, né? Não vai morrer não, é disciplina, não vai morrer não. Vamos embora. Foi para casa, pai. Todo mundo ficou desesperado lá. E o pai dele, tranquilão, saiu, tomar café, foi para casa, largou tudo.
Falou, não vai morrer não, é disciplina. Ele saiu, o médico falou que ele não sairia vivo, a notícia da rádio é que ele estava morto já. Milagrosamente saiu do CTI, o médico falou que ele nunca mais ia se levantar da cama. Aí vocês conhecem a história, né? Modesto conhece bem. Ismael sentou conosco, Marcão conhece bem, no presbitério lá do Rio. Saiu da cama, o médico falou, nunca mais sai da cadeira de rodas. Um dia ele estava lá no sul, já pastoreando, porque aí já virou pastor rapidinho, né? Aí rapidinho o cara obedece. Aí ele já pastoreando, disse que, falou assim, não, eu falei, como é que tu se levantou, irmão? Então, a janela estava aberta, o vento gelado bateu com força, eu levantei para fechar a janela. Mas ele disse que andava todo durinho, assim. Ficou um tempo andando todo duro, que já era um milagre. O médico falou, cara, que ele nunca saía da cama, pô. O cara estava andando todo duro. Aí numa comunhão da igreja, assim, o pessoal jogando bola, Ismael orou a Deus, falou, pô, o senhor queria tanto jogar bola, e Deus soltou ele. E ele começou a jogar bola. Não joga igual o Neymar, porque nunca jogou, né? Nunca foi bom de bola. Aí também esse milagre Deus não fez, não. Continuou pereba, mas joga bola. Eu falei, daí tu queria demais, né, irmão? Disciplina é isso. Disciplina tem jeito. Eu falei, então, falei para a menina, olha, teu pai pode sair, pode ser uma disciplina, mas ele pode não sair. Como assim não sair? Eu falei, o homem muitas vezes repreendido, citei esse texto de provérbio para ela, que endurece a cerviz, vem um quebrantamento sobre ele sem que haja cura. Quando eu falei isso, a garota gritou, oi. Foi o grito da irmã que quebrou. Ela falou assim, ai meu Deus, Franco, o que você está dizendo? Eu falei, calma garota, eu só estou falando, estou citando um texto, tu perguntou qual é a possibilidade, estou dizendo, a possibilidade de não sair. Ela, não, Franco, é que Deus falou comigo esse texto. Falei, aí eu esfriei todo. Falei, como assim, garota? Garota desviada, Deus falou. Me veio esse texto, peguei a Bíblia para ver, eu li esse texto de provérbio, não entendi, peguei, escrevi, colei na minha geladeira, está colado na minha geladeira. Então, todo dia eu olho para esse texto. Aí eu tive certeza que o pai dela não sairia, e não saiu. Naquela semana, Alô. faleceu. Exatamente, o cara forte, saudável, numa semana, passa mal na outra, é internado, e não sai. No juízo ninguém reage. Quem reage ao juízo? Acabou. Acabou. Se Deus falar, fim, é o fim. A dureza, não. Tem uma outra versão que diz que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Aí já um texto de Provérbios 6,15. Sua destruição virá repentinamente, subitamente. Eu não gosto muito de falar de juízo, não. Eu prefiro falar de disciplina. Mas quando tem que falar de juízo, também se fala. Eu visitei uma moça, Denise, há uns anos, aqui próximo. A menina estava com câncer na vagina. Nós fomos orar por ela. E quando eu entrei lá com Denise, eu sempre pergunto à pessoa assim, o que Deus está falando contigo? Sempre pergunto. E ela disse assim para mim, pastor, está vendo essas crianças brincando aí fora aí? Eu falei, sei, eu entrei, tinha um monte de criança. Ela falou assim, então,
é um filho de cada pai. Desde que eu sou jovem, Deus fala comigo que eu deveria me arrepender e parar de viver a vida promíscua que eu vivia. E o tempo foi passando, eu fui me entregando à promiscuidade, à perversão sexual, e até o dia que eu caí doente. Agora eu sei que eu não vou pecar mais. Eu orei e sabia que era o fim. Tem gente que não acredita nisso que eu estou falando. Ah, Deus não faz negócio. Faz, cara. Lê a Bíblia. A Bíblia diz que na inauguração da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, né, Modesto? Ananias e Safira, morre um casal porque eles entraram numa cumplicidade para mentir. Morreram os dois. Como não tem? Tem. Quando você vai lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus vai falar para a igreja de Tiatira que havia uma mulher lá, uma mulher que a si mesmo se dizia profetisa e que ensinava os jovens a se prostituírem, e que Jesus repreende o pastor da igreja, porque ele é um pastor permissivo, repreende ele. Jesus que está falando para João escrever, tolerante com o pecado, repreende o pastor e repreende a mulher também. Falou, vou botar você de cama. Escreve aí. Eu vou botar você de cama, e não só vou botar você de cama, vou botar em grande tribulação aqueles que deitam contigo. Então, ó, a galera que está na fornicação contigo, eu vou botar em grande tribulação, e você vai ficar doente. É uma disciplina. Disciplina, porque ela está doente, ela não está morta, ela está doente. Mas ele segue falando, ele vai dizer assim, olha, caso ela não se arrependa, o que acontece caso ela não se arrependa? Quem lembra? Lembra aí, gente. Se ela não se arrepende, o que Jesus vai fazer? Tá vendo que esses textos a gente não lê muito, a gente nem gosta. A gente não gosta, cara. Essa é a verdade, a gente não gosta de ler esses troços. Meu Deus, que é isso? Eu matarei os seus filhos, para que todas as igrejas temam o meu nome e saibam que eu sou aquele que sonda a mente e coração, e retribuirei cada um segundo as tuas obras. Eu sei que a maioria não gosta, mas Deus, Ele está vivo. Deus não está morto. Ele vive. Ele está atento a tudo. É assim ou não é assim? Qual o texto que você leu de Apocalipse? 2:23. Matarei seus filhos, se ela não me ouvir. É porque esse evangelho fofo omite que Deus é um Deus que corrige, disciplina e julga. Ele julga. Deus permanece sendo o juiz de todo o universo. Como matou Nabal, marido de Abigail, lá na antiga aliança, aquele homem perverso, deve ter tido um infarto ele, alguma coisa, que ele disse que o coração dele queimou, assim, um cara irado. A Bíblia diz que o homem de grande ira, Provérbio 29, se não me falha a memória. 19. Provérbio 19 diz que o homem de grande ira tem que sofrer o dano. Se ele não sofreu o dano, o que acontece? O que acontece? Faz de novo. Ele faz de novo. Por que se corrige um homem irado? Porque ele vai fazer de novo se ele não for corrigido. Outra coisa, homens irados, quando se encontram, sai morte. Recebi agora lá em Curitiba uma moça que veio lá de Tapetim, lá do sertão, uma das cidades que a gente coopera lá. Ela esteve lá em casa, passou lá rapidamente, os 2 dias que foi visitar uma tia, e numa reunião ela contou para a gente que ela, quando criança, junto com outras meninas, assistiu 2
vizinhos se matarem à faca. Um jogou a bola, pum, bateu no retrovisor do carro do outro, e aí começou uma confusão, pegaram a peixeira, cada um, e os dois caíram mortos diante dos seus filhos. Ira. 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 Tu não corrige a ira, daqui a pouco a ira provoca. A ira, muitas vezes, não tem nada a ver com temperamento colérico, tem nada a ver não, mano. Tem gente que é fleumático, mas é irado. Tu visita cadeia, quem tem a oportunidade de ir nas cadeias, visitar e tal, tem gente que tu vai olhar assim, por que esse cara está preso? Olha só que figura ilustre. Calmo, sereno e tranquilo. O cara está preso porque ele é um irado. Ele está calmo, ele é um homem calmo. Até pisar no pé dele. Se pisar no pé dele, ele levanta, dá 2 tiros e acabou. Tinha um presídio ali em Freicaneca que era só para ex-policiais. A gente visitava direto ele lá. A gente estava com um camarada lá que tinha sido do BOP, matou não sei quantas pessoas, mais de 100. Tinha se convertido. Mas estava preso. E a gente dava assistência a ele, mas rapaz, que coisa impressionante. Como tinha homens calmos ali dentro. Tu olhava assim e dizia assim, cara, não pode ser que esse cara seja irado. Irado. E policial, no primeiro momento da nativa, pensa o quê? Que ele é imune, né? Eu assisti já julgamentos de policiais, julgamento. Eu me lembro de um caso especificamente, que o promotor falou assim, você nem tirou a tua sarjeta na hora de corromper lá o cara? Tirou tua tarjeta, acho que é tarjeta mesmo o nome que dá, né? A plaquinha de identificação, você nem tirou tua placa de identificação, cara. Ou seja, você é tão soberbo, o promotor falando para o policial, você é tão soberbo, tão soberbo, tão soberbo, você acha que você é Deus, que você não tirou nem tua plaquinha de identificação na hora de cometer teu crime. Cara, tem toda classe de gente e Deus julga tudo. E Deus leva também. Eu vi aquele julgamento, o juízo de Deus na vida daqueles homens. 3 policiais que se meteram numa chacina. Um era filho de um irmão vinculado, por isso que eu estava lá no tribunal. Viu? E aí, estou lá acompanhando o julgamento. Os caras já vinham arrebentando, ganhando dinheiro, já vinham aprontando todas. Aí, de repente, um dia, mataram a família inteira. Eles já vinham matando, mas mataram a família inteira. Mas nesse dia, eles se arrebentaram, porque eles mataram no meio de uma pessoa que não tinha nada a ver, inocente. Essa família que foi morta estava indo para algum lugar e tinha um garotinho com violão debaixo do braço indo para um culto. Um crentezinho com violão debaixo do braço para o culto. A família conhecia o rapazinho. Vamos dar carona para fulano. Pum, entrou o garotinho com a viola. Pum. O carrinho seguiu adiante, a polícia agarrou. Levou todo mundo. Deu uma dura coisa e tal. E resolveu passar o cerol em todo mundo. Matou geral e o garotinho tinha que morrer porque era queima de arquivo. Pum, 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 pum. E foi aí que o promotor cresceu. O promotor cresceu e falou, tudo bem vocês matarem aquela família, tudo bem, eu vou entender que era tudo safado também, igual vocês. O promotor faz assim, não livra a cara. Mas aquele garotinho crente lá, o que aquele garotinho crente tem a ver com a história? Gente, o júri só filmando, 54 anos de cadeia para cada um. Aí tinha que ir lá depois visitar um presídio. O presídio estava cheio de gente assim, cheio de gente que se achava acima da lei. Mas Deus julga, Deus corrige, Deus fala mais de uma vez. Deus fala mais de uma vez. Mas o homem duro não ouve, ele não teme a Deus. Eu queria até terminar dizendo isso. Eu não gosto de falar de juízo, mas eu gosto de falar de uma coisa que para mim está acima de tudo, porque Jesus é a justiça de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Olha, se você olhar para a justiça de Deus, também você não entende, não. Por quê? Porque ela, no primeiro momento, parece injusta. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que gosta de ser justo. Você acha certo o inocente morrer pelo culpado?
Jesus falou assim para os discípulos: olha, se alguém te der um tapa na cara, dá outro lado para ele. Se alguém te demandar, te processar, quiser tomar a tua túnica, dá a tua capa para ele, dá tudo para ele. Ah, isso é injusto. Tá bom, é injusto. A justiça do reino, amado, não é a justiça do mundo. Eu sei que você vai dizer que é injusto. Se alguém pedir tua camisa, você dá teu tênis também. Toma, opa, amigo, tu esqueceu do meu tênis, toma. Eu sei que tu vai achar que é injusto. Mas deixa eu te perguntar, você acha justo o inocente morrer pelo pecador? E por que nós estamos aqui? A gente estaria aqui, Wellington, hoje, se o inocente não tivesse morrido pelo pecador? Estaríamos? Não estaríamos, amado. A gente só está aqui porque na justiça de Deus cabe que o que não tem nenhuma culpa morra pelo culpado. Isso não cabe na justiça do homem, mas na de Deus cabe. E foi porque coube essa justiça, porque pela lei ninguém foi justificado, falei isso ontem, porque coube nessa justiça de Deus, porque não foi a justiça do homem, mas a justiça de Deus, coube, é que a gente apela sempre para a misericórdia. A gente sabe que Deus é um Deus misericordioso. Misericórdia é uma palavra que tem duas raízes. Miséria e córdia. Córdia de coração. É coração na miséria. Isso que é misericórdia. Sacou? Misericórdia é coração na miséria do outro. O que é ter misericórdia? Ter misericórdia é quando tu vê um cara na miséria e coloca teu coração na miséria e diz: cara, estou contigo. Te perdoo. Dá um abraço, dá uma chance. Isso é misericórdia. E disse Tiago, no capítulo 1:20, ele diz uma coisa. Ele diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago falou isso. Mas no capítulo 2, versículo 13, Tiago diz que porque o juízo é sem misericórdia, por isso que eu lembrei você ontem, Modesto. Isso vinha antes. Ele é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Por isso que ele conclui dizendo o quê? A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo e ele dá um conselho. Se você julgar sem misericórdia, o juízo sobre você será sem misericórdia. Não vai ter nenhuma misericórdia. Eu não vi nenhuma misericórdia no juiz, no promotor. Não vi nenhuma misericórdia lá no júri. Não vi. Foi sem misericórdia. Pela máxima. O promotor pediu, os caras deram. Pela máxima. Sem misericórdia. Sem misericórdia. Claro que os 3 que foram para a cadeia, a gente estava lá. Os 3 já saíram da cadeia. E os 3 hoje são cristãos. Os 3 hoje são cristãos. Os caras se converteram lá dentro de verdade. Aí se converteram de verdade. Aí pararam de brincar de crente, se converteram de verdade lá dentro da cadeia. E depois saíram para restaurar a vida. Um a gente tem contato até hoje. Entendeu? O cara saiu para restaurar a vida. Claro, fica aquela história, aquele currículo queimado. Porque o cara pensa que era uma família de policiais. Todo mundo era policial. Então o cara fica achando que é inatingível. Tal. Mas acho que faria muito bem para os policiais da ativa, sei que tem alguns aqui, visitar penitenciária, presídio de ex-policiais. E saber por que os caras estão lá dentro, como foram para lá dentro, entendeu? Isso dá um pouco de temor para todos nós. Você diz amém ou não? O juízo é sem misericórdia. Mas diz comigo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Diga, a misericórdia triunfa sobre o juízo.
Eu citei isso ontem, mas vou citar agora também. O Salmo 103, versículo 13, que é o que para mim quebrou aquele pai da história lá do meu irmão no início da nossa conversa. Salmo 103, 13. O que está escrito aí? Para mim, o que mexeu com aquele pai, que queria denunciar o garoto, foi porque ele viu a filha dele numa condição semelhante. E pai se compadece do filho. Se compadece ou não? Quantos pais nós temos aqui? Porque uma coisa é você dizer assim, mata esse cara, quando é o filho do outro. Mas quando é teu filho, você vai dizer, não mata. Você não vai ver uma mãe na favela chorando no corpo do filho, dizendo que o filho é mau, que foi bom ter levado meu filho. Não vai ver, porque todos se compadecem dos seus filhos. Não vai ver. Por pior que seja um filho, uma mãe se compadece. Quando a mãe pede cadeia para o filho, ela não pede porque ela não está sem compaixão, porque ela está achando que na cadeia, de repente, o filho... quem sabe meu filho na cadeia se converte. Temos lá em Cabo Frio um garoto que foi criado no meio da igreja lá, filho de um casal de líderes, e o cara se enveredou na vida do crime, está preso. Está preso ele. Os pais têm que visitar os filhos na cadeia. Você já viu os pais visitando filhos na cadeia? Gente, é a coisa mais triste do mundo. Não importa qual foi o crime do filho, é a coisa mais triste que tem. Primeiro, aquele olhar de desespero para entrar dentro da penitenciária, aquele olhar de desespero, não vê a hora de encontrar o filho dentro, a filha dentro lá. Filho e filha. Não vê a hora. Aquele olhar desesperado. Passa numa revista constrangedora. Porque os caras sabem que pode levar qualquer coisa para dentro do penitente, então eles constrangem a pessoa profundamente. Se você não foi, experimente um dia fazer uma... Cola com alguém que está visitando seu filho. Vai. Em alguns casos, como aqui em Bangu, os pais correm para chegar lá, para ter prioridade, para ter primazia, carregando marmita, carregando coisa, carregando. É desesperador. Agora, e na hora de ir embora? Como é que você acha que é na hora de ir embora? Gente, olha, se tem alguém me ouvindo aqui que já passou isso, viveu isso, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Eu tive muito próximo desse casal lá que a gente visitava o filho. Então, quando a gente ia, eu vi o desespero deles e eu sofria com eles. Eles iam desesperados, eu ia junto. E na hora de ir embora, eu já pedi a Deus assim, Senhor, dá graça para eles suportarem. Porque na hora de ir embora é a pior hora. Parece que está deixando alguém, o teu pedaço, tua parte, lá dentro. Só Deus sabe o que vai acontecer lá dentro. Depois vai ter alguma rebelião, sei lá o quê. Horrível. Tu vê aquela sujeira, tu vê, às vezes tu entra no ambiente, tu vê aquele clima. Horrível. Diz como um pai se compadece dos seus filhos. Porque é isso que mexeu com aquele homem. Ele queria o outro na cadeia, mas a filha dele não. Diga, como um pai se compadece dos seus filhos. Diga assim, o Senhor se compadece. De quem que o Senhor se compadece? Dos que o temem. Esse é o segredo. Temor do Senhor. Temer a Deus. Invocar Ele. Apelar para Ele. Tem uma canção antiga que diz assim, não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que o possa derrotar. Nem cadeias ou prisões
que não possa arrebentar. Te adoramos. Lembra? Lembra, Modesto? Não há pecado ou culpa que Deus não perdoe, mas Deus se compadece daqueles que têm temor a Ele. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei do que você se vergonha. Eu tenho na minha vida páginas que eu teria colado para nunca mais ninguém ler. Mas, claro, depois que a gente se converte, a gente vai abrindo tudo. Vai abrindo todas as páginas para cooperar com alguém de repente. Porque às vezes a gente conta a nossa vida para cooperar com os outros, não é isso? Mas eu sei que tem página que a gente queria colar, né, Amadinho? Não é assim? Tem coisa da nossa vida que a gente queria passar a cola, né, Solinha? E diz assim, essa página ninguém vai ler da minha vida. Mas às vezes por amor aos irmãos a gente abre, né? E conta aquelas coisas tristes da nossa vida. Mas a gente conta também na esperança de que alguém diga assim, se Deus perdoou essa pessoa, perdoa também. Se Deus teve compaixão dessa pessoa, vai ter compaixão de mim também. Porque Deus é um Deus cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Amém? Antes que o juízo nos alcance, a gente precisa provar e amar a correção do Senhor. E temê-lo. Porque a disciplina promove isso. Disciplina promove temor. E como um pai, diga como um pai, se compadece de um filho. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Tu crê que Deus tem compaixão de nós? Você crê? Então não tem nada que possa te manter nas trevas. Se você teme a Deus, se você quer o Senhor, se você quer a justiça de Deus feita em Jesus, porque essa é a justiça de Deus feita em Jesus. Por que a gente não leva alguém que cometeu uma coisa horrível e entrega à polícia lá, quando o cara confessa um pecado? Não é só porque a lei nos protege, não. Protege, a lei protege da confissão, né? Não, amado. A gente não entrega, porque a gente acha que alguém que confessa está apelando para a justiça divina. Alguém que vem para um pastor, para um padre lá no confessionário, o cara não está apelando para a justiça de Deus, ele está querendo a justiça divina, ele está querendo ajuda. Ele está querendo ser livre, não só da cadeia do homem, ele quer ser livre da culpa. Ele quer ser livre daquele que mata ele todo dia. Ele quer ser livre daquele que acusa ele todo dia. Davi falou, os meus pecados estão sempre diante de mim. Ele quer ser livre disso, dessa cobrança, dessa culpa. E Deus não trata como os psicólogos tratam. Desculpa, não estou falando contra a psicologia. Deus não vai negar o teu pecado. Deus trata assim, ó. Como é que Deus trata? Deus não diz que você não pecou, Deus não nega. Deus não diz que o inocente é culpado, que o culpado é inocente. Deus diz que você é culpado. Deus diz, você fez. Mas Deus diz, eu te perdoo. Deu para entender ou não? Ele não nega a culpa de ninguém. Inclusive, não tem perdão para quem não tem culpa. Perdão é para quem é culpado. Entendeu ou não? Perdão é quem é culpado. Eu perguntava a Deus, Senhor, por que tu não perdoou Adão? Esse negócio terminou. Teria terminado lá no Éden mesmo, perdoava Adão, mas Adão nem se achou culpado. Quando Deus arguiu ele, falou, foi a mulher que tu me deste. Ela é culpada, tu é responsável. Ele nem se achou culpa nele. Perdão é para quem tem culpa, mano. Perdão é para pecador. Foi por isso que os fariseus diziam, ele senta com pecadores, ele come com pecador, com cobrador de impostos. Jesus falou assim, quem precisa de médico são os doentes. Quem não está doente não precisa de médico. Porque ele veio para os pecadores. Paulo disse, eu sou o principal deles. Mas Jesus veio para pecador, para gente ruim. Jesus veio para perdoar. Libertar o cativo. Você diz amém ou não?
mas o homem tem que apelar para essa justiça. Ele tem que crer nessa justiça feita em Jesus. Ele precisa acreditar que Deus julgou tudo num único homem inocente, puro, imaculado, sem pecado. A justiça é essa? É de Deus. É de Deus. Que condenam o inocente por um culpado. É de Deus. Mas essa mesma justiça que nos abraçou e nos abraça continuamente, essa mesma justiça que vai nos livrar de tão grande condenação. Você diz amém ou não? Essa mesma justiça. Por isso que o autor dos Hebreus falou assim: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Essa justiça é a justiça divina. Quem apela para ela é bem-aventurado, é feliz. Quem apela para essa justiça sabe que é um miserável, sabe que é pecador, sabe que precisa de ajuda, mas sabe que a solução não está no tribunal do homem. Ele sabe que a solução está com Deus. Amém? Deus pode perdoá-lo, Deus pode livrar ele de toda e qualquer culpa. Deus pode providenciar para ele um caminho excelente. Vou terminar com Lucas 12, lembrando Jesus falando, né? Não tema o homem, não tenha medo do homem, porque o homem ele pode acabar com a tua vida, ele pode matar você, mas depois disso ele não sabe mais o que vai fazer contigo. Eu vou te falar quem você deve temer. Lucas 12. Temei a Deus. Por quê? Por que temer a Deus? Quem lembra? Porque Ele tem poder, não só para matar você, mas Ele tem poder para pegar a tua alma e lançá-la no inferno também. A esse, temei. Agora depois tu volta de novo com o Salmo 103. Assim como um pai se compadece de um filho, se compadece daqueles que o temem. Daqueles que o temem. Considera Deus maior. Considera Deus acima de tudo. Fala como Paulo, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Coloca Deus no lugar dele. E viva. E viva. Receba da sua graça e da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão. Amém? E para de ser um justiceiro por sua própria conta também. Seja um homem misericordioso, uma mulher misericordiosa. Tenha compaixão das pessoas. Tenha compaixão. Não condene aquele que Deus perdoou. Não levante o dedo para acusar aquele que Deus perdoou. Amém? Você que é mulher, que ouviu uma confissão do teu marido, não se aproveita disso não fica jogando na cara dele que ele foi safado, adúltero, vice-versa. De repente o cara teve uma mulher que traiu ele, fica lembrando sempre, tu foi safada. Que isso, amado? Que a compaixão de Deus esteja na tua vida presente. Amém? Alguém que apela para o Senhor, alguém que apela para a misericórdia de Deus, está lavado e remido no sangue de Jesus. Você precisa ver como Deus vê. Uma pessoa livre, limpa. Dá uma oportunidade para ela, dá uma chance para ela. Porque você não é melhor do que ela. Você crê nisso? Você crê ou não? Abraça a justiça de Deus. O meu amado Bruno estava orando que a tua justiça... A igreja precisa viver a justiça, Bruno, de verdade. Para que o Brasil seja limpo. Para que o Brasil veja... O Brasil precisa ver em algum lugar a justiça de Deus. Agora, diga comigo, buscai o reino de Deus. E mais o quê? E o mais o quê? A sua justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus está em Jesus. Amém? Quem se apegar a Ele, quem buscar Ele, quem apelar para Ele, vai alcançar misericórdia. Porque Deus é misericordioso. Amém? Queria terminar dizendo, eu queria orar. Fala, Júnior. Aí Júnior levantou. Ixi.